Que negócio é esse, Sebrae? 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 Está no ar o episódio 27 da nova temporada do Que Negócio é Esse, Sebrae? Eu sou Camila Campos e desta vez vamos te dar várias dicas para empreender com sucesso no setor da construção civil. Para a gente se situar, as atividades ligadas ao segmento são construtoras, empreiteiras e toda a cadeia que inclui não apenas fornecedores de insumos e material de construção, mas também as empresas de serviços como escritórios de arquitetura, cartórios e imobiliárias. Então, vem com a gente nesse episódio para entender as oportunidades desse segmento e os cuidados para quem quer começar a empreender nesta área. E quem vai trazer a soma da experiência com o conhecimento são nossos convidados especiais. Jefferson Santos, do nosso time do Sebrae Minas e especialista em pequenos negócios. Muito obrigada, Jefferson, pela sua presença aqui com a gente. Olá, Camila, muito obrigado. Eu que agradeço esse convite, né? É um prazer falar da construção civil, que é um setor muito importante para a economia nacional. Também participa desse episódio aqui com a gente o empresário Lúcio Silva, da Bloco Sigma, que começou com um pequeno negócio e hoje é dono de uma das maiores empresas do país na fabricação de blocos de concreto. Lúcio, super obrigada pela disponibilidade do senhor aqui no nosso podcast. Seja muito bem-vindo. Ok, Camila, muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui para poder estar falando um pouco mais da nossa experiência na área da construção civil. Então, Lúcio, gostaria que você começasse nosso episódio contando um pouco da sua trajetória na construção civil, incluindo os maiores desafios que você enfrentou e enfrenta e como vem contornando toda essa situação. Bem, nós começamos de uma maneira muito simples. Somos 3 irmãos, 3 sócios. Naquela época nós compramos uma fábrica que já estava parando já, a pessoa tinha parado, já não ia continuar. E ela estava numa área de menos de um lote, era em torno de 200 metros quadrados. No início, não tínhamos assim entendimento de licenciamento ambiental, a parte administrativa, quais eram as exigências de documentação de prefeitura. Então as dificuldades eram praticamente todas, né? Porque a gente teve que começar a produzir sem entender bem do ramo, contratar pessoas que poderiam nos ajudar na produção, contratar pessoas que poderiam nos ajudar nas vendas e assim por diante. Então os desafios foram muito grande e em todos os segmentos, em todos os sentidos. É isso mesmo, Jefferson? Ou dá para incluir outras dificuldades que você nota quando orienta os empreendedores do setor, especialmente falando aqueles que estão começando? Exatamente. Esse que o Lúcio descreveu aqui é o retrato do empreendedor quando inicia uma atividade, né? Ele inicia observando uma oportunidade de negócio no mercado e aí ele vai colocando um planejamento mínimo, vai colocando em prática a execução do seu plano, né? E aí vai aparecendo a questão de contratar novos funcionários, a questão aí, como o Lúcio comentou, sobre escolher os equipamentos. Inicialmente, às vezes, ele nem sabe se aquele equipamento traz a produtividade interessante, né? Então ele vai comprando aquilo, monta sua fábrica sem ter ideia de como que tá o layout da sua empresa. Então, assim, é muito comum ver as empresas nascendo dessa forma, vai crescendo, né? E aí precisa justamente de um apoio, de uma consultoria para melhorar a questão de produtividade, né? Trocar os seus equipamentos, melhorar o layout da fábrica para ser mais produtiva, capacitar os seus colaboradores, capacitar a sua equipe de venda, enfim, toda essa necessidade ela vai aparecendo aí ao longo, né, do caminhar da empresa, né? Então essa fase crua, né, de gestão zero, o senhor sentiu na pele, então, Lúcio? Sim. O início foi muito difícil, que a gente teve que ir aprendendo e buscando todas essas informações. Quando a gente começa, no início, você faz o bloco, você vende o bloco, você compra a matéria-prima, você entrega o bloco, você conserta a máquina, você faz de tudo. Você é contador, você é tudo, você entendeu? Na contabilidade, você que vai na contabilidade, você que contrata, você que demite, tudo é você. Você não tem como contratar as pessoas, não. Você está iniciando, vou colocar um setor de departamento pessoal. Não tem como, né? Aí você vai crescendo. E para crescer vem os sofrimentos, porque você não sabe. Como é que você cresce? Qual o caminho, né? Qual o caminho você vai seguir? Então você tem as seguintes situações. Você tem que contratar pessoas com uma qualificação melhor.
para você poder crescer. Senão você não consegue crescer. E depois que você contratou, você também tem que se qualificar. Como é que você vai trabalhar com o pessoal mais qualificado, mas se você não está qualificado? Aí você tem que começar a entender muito mais ainda do que do seu negócio. Você tem que entender como é que são as leis da área tributária, você tem que entender como é que são as leis da área de departamento pessoal, da produção, como você compra as matrizes, como que você vende o bloco, né? O que você precisa para poder fazer uma boa venda, que agora o seu produto também já tomou um outro nível, é um outro patamar. Tudo isso vai influenciando. Eu costumo dizer assim, é como se você tivesse um helicóptero e fosse lá para cima, e lá de cima você olhasse a sua empresa, aí você começar a enxergar. Agora eu preciso resolver ali, agora eu preciso resolver ali, entendeu? Então é uma visão mais de cima que você tem que ter. E você começa a ter que mudar a sua cultura. Aquilo que você fazia, por exemplo, você entregava o bloco, você não pode entregar mais. Você tem que ter uma pessoa que entregue para você. Como você contratar uma pessoa que vai entregar o bloco para você? Porque quando a pessoa está entregando o bloco, se o motorista chama José, o seu cliente não fala assim, o José chegou aí. Ele não fala assim. Ele fala assim, o Bloco Sigma está aí para entregar o bloco. É a sua empresa lá. Então você comprou material de primeira linha, você comprou equipamento de primeira linha, você contratou um pessoal, treinou e fez um bloco com licença ambiental, com tudo. Na entrega, se a pessoa que está entregando não souber entregar, você já se queima com o seu cliente, por muito pouco. Então a empresa vai tomando um certo nível que qualquer detalhe faz uma grande diferença. E como, Jefferson, fazer isso, né? Como saber crescer? Como que ele pode começar de forma pequena a ter todos esses benefícios, vamos dizer assim, né? E aí eu coloco aqui, até fazendo um pouco a propaganda da questão do Sebrae. O Sebrae tem todos esses profissionais, né, altamente qualificados, com um valor, vamos colocar assim, de mercado bem menor, que pode auxiliar o empresário justamente nessa parte do planejamento, de como montar a sua fábrica, que vai ser um pouco mais produtiva, enfim, toda essa parte, né, que o empresário precisa, que o Lúcio colocou muito bem, né, o Sebrae tem à disposição aí para ajudar a crescer. Deu para perceber que há sempre oportunidades nesse segmento e que mesmo na pandemia a atividade não parou porque era considerada essencial. Esse fato pode ter estimulado a abertura de novas vagas de emprego. Isso porque a construção foi um dos segmentos que mais geraram emprego no ano passado. Para se ter uma ideia, de janeiro a outubro de 2020 foram criadas 133.409 vagas formais de acordo com dados do Ministério da Economia. O melhor resultado do setor nesse período desde 2013, quando a construção havia gerado mais de 200 mil novas vagas de emprego. Já em 2021, também ano de pandemia, os dados do CAGED mostram que em janeiro e fevereiro o segmento foi responsável por 13% do saldo de empregos gerados pelas micro e pequenas empresas do país. Ou seja, tem contratado mais que demitido. Lúcio, você precisou acelerar o ritmo de produção? Chegou a contratar mais nesse período? Ritmo de produção, o senhor já disse que sim. Mas e a geração de emprego? Ano passado, quando começou o ano, começou essa pandemia aí, e mercado é uma caixinha de surpresa, né? Ninguém consegue prever o que vai ser daqui 5 meses, não tem jeito. E no início do ano começou-se bem, veio a pandemia e o pessoal ficou um pouco eufórico, mas a área da construção civil não parou, aconteceu o processo inverso, ela acelerou. Nós tínhamos unidades em Belo Horizonte, caiu, precisou de voltar um estoque maior, então as construtoras que haviam projetos já prontos, engavetados, tirou isso da gaveta e já começou a construir rapidamente. Então isso aí acelerou muito as indústrias. Aí nós tivemos que contratar mais pessoas para poder aumentar, ajudar na produção. A produção nossa, que já estava bem, nós tivemos que acelerar a produção, e o ano de 2020 foi um ano muito bom para a gente. A gente conseguiu fechar muito bem o ano de 2020. Jefferson, e apesar desses números, né, todos, um dos problemas da construção é a dificuldade para encontrar mão de obra qualificada. Como superar esse desafio? Então, esse é um desafio gigantesco, né? Porque a produção, a indústria, de uma forma geral, não só a indústria de materiais, como a indústria da construção civil, precisa de mão de obra, muita mão de obra, né? E aí precisa mão de obra em 2 setores dentro da empresa. Lá na produção, então você precisa ter um processo bem desenhado, porque aquelas profissionais, né, que vão estar executando aquele trabalho, ele precisa saber exatamente o que ele vai fazer. Então é muito mais o empresário preparar a empresa
com todos os processos, colocando tudo que o colaborador vai fazer, porque ali ele vai executar de uma forma mais tranquila, né? Então, essa parte da produção é um pouco mais fácil e a responsabilidade um pouco maior do empresário. Por outro lado, você tem uma equipe, né, que precisa te ajudar no comercial, né, no marketing, na administração, enfim, toda a parte da gestão. E aí sim, essas pessoas elas precisam ter um plano de capacitação muito bom, porque o mercado ele vai mudando a todo momento, né? Então, essas pessoas elas precisam ter informações daquele momento. Por exemplo, a questão do marketing, né? Se você atua com uma equipe de marketing mais antiga, às vezes ela não está capacitada para o marketing digital. Então, o empresário ele precisa colocar esse plano de capacitação para o marketing digital e ver como sua empresa vai adaptar a isso, né? E nesse momento, Lúcio, de se pensar em contratar mais pessoas, quando a demanda aumenta, a produção acelera, o senhor acredita que treinamento da equipe é a palavra de ordem? O treinamento da equipe é uma palavra de ordem de ontem, de hoje e para o resto da vida. A empresa tem que treinar a equipe o tempo todo, sabe? Você não pode parar com isso. Você tem que estar ligado a um exemplo que o Jefferson está falando do Sebrae. Você tem que estar fazendo esses cursos e treinando o pessoal, porque as coisas mudam, o tempo muda, os produtos mudam, né? O sistema de construtivo muda, tudo vai mudando, né? E a pandemia nos ensinou isso muito, né? Para você ver quanto a gente já mudou com a pandemia, né? Então o sistema de comunicação, igual o Jefferson está falando de marketing aí, também muda, então tudo vai mudando. Você não pode pensar que você vai fazer de um jeito para o resto da vida. Então, ontem fazia de um jeito, hoje faz assim, amanhã vai fazer, com certeza, muito diferente. Bom, outra dificuldade que certamente atrapalha o crescimento do setor é a alta dos insumos. Em março de 2021, o setor registrou o menor patamar de produção e os empresários da construção apontam que o maior problema é a falta ou o aumento do preço de matérias-primas. Jefferson, por que esse aumento ocorre e quais as consequências que isso acarreta para os pequenos negócios do setor? Isso nada mais é do que a lei da oferta e da procura, né? Como a gente viu aí durante a pandemia, né, muitas pessoas se voltando para suas casas, né, tendo que adaptar o seu escritório, tendo que fazer uma pequena reforma, porque ele está mais tempo em casa, então ele precisa ou de um espaço maior. E aí você vê essa questão da reforma, né, que apesar de ser pequena, né, para a construção civil, mas se você juntar dezenas, milhares de pessoas fazendo, a indústria de materiais ela vai ser mais demandada, né? Apesar de poucas pessoas estarem comprando ali, não as construtoras em si. E aí, a hora que aumenta essa demanda, né, para as indústrias de materiais, consequentemente, essas indústrias elas precisam trabalhar de uma forma mais efetiva e colocando produtos no mercado cada vez mais rápido, né? Porque a demanda está crescente. E aí, os custos, obviamente, dessa empresa, ela vai aumentar, porque ela precisa ou comprar mais, ou contratar mais pessoas, enfim. Todo o custo vai aumentar. Começa lá na indústria, mas todo mundo vai sentir. E nesse momento, Lúcio, você também teve que aumentar os preços de seus produtos, né? Quais que subiram mais? E aconteceu isso mesmo, especialmente nesse momento em que as pessoas cada vez mais estão ficando dentro de casa, isolamento social na alta e puxando para uma necessidade de uma reforma que talvez tenha ajudado o setor a acelerar mais. Quando houve essa demanda do mercado alta assim, aí se as indústrias já não estão preparadas para isso, já traz um sofrimento. Imagine você, com esse sofrimento ainda tem outro sofrimento, foram esses aumentos, esses reajustes, entendeu? Que foram reajustes que muitas das vezes alguns segmentos, eu até entendo que estava defasado o preço, precisava de aumentar, mas eu achei que foi de uma maneira assim, muito abrupta, sabe? Aí o que acontece? Você pegar esses reajustes de matéria-prima e você corrigir no seu produto e repassar é muito difícil, muito complexo. A gente já tem contrato com construtoras, a construtora também já efetuou contratos e tudo, então como é que faz um repasse? Alguém perde. Para falar a verdade, todos perdem, principalmente no início. Mas com o tempo vai acomodando aquilo ali e vai alinhando o mercado novamente nos preços novos. Mas o senhor teve que pagar essa conta então, inicialmente? De início todo mundo paga. De início, principalmente, não digo nem eu, todo mundo. Ou a maior fatia dela, então? A maior parte. De início, a maior fatia dela a gente paga, porque você não consegue, a gente tem dificuldade em repassar esses preços altos assim, sabe? Até para manter seus clientes, então. Porque o que acontece? A pessoa está comprando o material ali. Você vai passar para ir de 1 para 1,20, às vezes a pessoa já deixa de comprar, o outro vai compra menos, né?
Então aí já fica... De 1 para 1,20 é 20% de aumento, né? 20%, Então o impacto é muito grande, né? Eu estou falando um percentual até baixo. Ano passado foi pior. Quando a gente pensa em uma unidade, não é, mas quem constrói pensa em muito, né, Lúcio, né, Jefferson? Exatamente. Isso aí aconteceu. Agora, falando em estoque, o nosso ouvinte lá de Carangola, na Zona da Mata Mineira, enviou uma dúvida pra gente. Vamos ouvir? Meu nome é Vinícius Copari Pereira, sou engenheiro civil e sócio da empresa Vasconcelos Copari Engenharia e Construções e falo da cidade de Carangola, Minas Gerais. Eu tenho uma dúvida a respeito de controle de estoque de materiais e insumos. A nossa empresa presta serviços de engenharia, né, na elaboração de projeto e na execução de obras, obras próprias e obras particulares. A gente faz a compra desses insumos pelo CNPJ da empresa e eu utilizo esses insumos nas obras dos clientes e nas obras próprias. Visto que a gente não é revendedor de materiais, eu não emito nota fiscal de revenda de material. Eu utilizo esses materiais na prestação de serviço e emito a nota fiscal de prestação. E a minha dúvida é a seguinte: eu preciso fazer um controle desse estoque? Eu preciso informar para qual obra que foi cada material, ou a quantidade que foi utilizada em cada serviço? Como que eu faria esse controle do estoque desses insumos? Bem, primeiro eu quero agradecer ao Vinícius aí pela pergunta, né? Uma pergunta realmente complexa. Certamente ele não vai achar uma resposta exata, né? Porque a construção civil também é um setor complexo, né? Então você tem aí a execução de obra, igual ele falou, ele é uma empresa prestadora de serviço que faz a execução de obras também. E aí a execução ela tem pode ser duas formas, com material incluso, que é o caso dele, ou sem o material. Então o material fica por conta do cliente comprar, né? Ou da incorporadora, enfim, quem contratou para comprar. Só que aí, por algum motivo, ele fez esse contrato e falou assim, eu compro esse material. Então, a hora que ele compra esse material e ele vai repassar, ele tem que tomar alguns cuidados. Primeiro, a questão fiscal em si. Ele é obrigado a fazer esse tipo de controle ou não? E aí, para responder essa pergunta, a gente tem 3 formas de analisar. Primeiro, se ele é pequeno, né, uma pequena empresa, se ele está lá no Simples. Vamos colocar se ele é uma média empresa, né, que está ali no presumido, ou se ele é uma grande empresa que está no lucro real. Pode ter uma pequena empresa no lucro real, né, o enquadramento tributário? Pode, mas aí talvez tem que avaliar se vale a pena ou não. Se ele estiver no Simples, vamos considerar que sim, ele não necessariamente é obrigado a fazer esse controle. Mas, por outro lado, se ele não fizer, como que ele vai ter o custo daquele empreendimento? Então, o que a gente indica? É que ele faça esse controle e de que forma que ele faz? Ele pega esse controle e ele vai fazer o custo de serviços prestados. Então, é o custo de serviços prestados. E aí, como que ele faz isso? Ele vai comprar, por exemplo, lá um caminhão de bloco lá no Bloco Sigma, lá no Lúcio. Então, a empresa do Vinícius comprou lá o bloco do Lúcio, R$10.000, e cobrou R$10.000 para mão de obra para fazer lá um empreendimento, né? Um exemplo fictício aqui. Então, ele tem esse faturamento de 20 mil. Só que esses 20 mil, 10 mil é para pagar material. Só que ele vai emitir a nota de 20 e vai pagar o tributo em cima de 20, se ele for do Simples, né? Porque o Simples, você emitiu a nota, você paga em cima daquilo que você faturou. Agora, tem a questão se for um lucro real, e aí sim, por isso que eu falei que um pequeno pode ser do lucro real, é que ele vai apurar, né, uma questão um pouco mais contábil, ele vai apurar todos os custos. Então, ele tem que ter esse controle todo documentado para cada obra, porque na apuração do custo, aí sim ele vai poder tirar aquele material e aí ele tem esse controle, e aí ele vai poder pagar menos imposto, né? É um desafio mesmo, Lúcio, pensar em tributação? Independente se pequeno ou grande? Sem dúvida. A tributação no nosso país aqui, ela é complexa, né? Então vai muito de encontro que o Jefferson está falando. A gente está falando aqui com ele uma situação, como ele pode resolver de um jeito ou de outro, mas a bem da verdade vai ter que ir na contabilidade se informar muitíssimamente bem qual é o sistema de tributação que ele tem. Você está no presumido, você está no lucro real, qual que é essa situação para ver qual que é o caminho melhor para poder eliminar custo. As pessoas que não observam isso acha que vai ter um resultado positivo e pode ter um resultado negativo. Agora, independente dessa questão de obrigação ou não, da parte tributária ou não, se a gente olhar para o lado gerencial, seria muito interessante se ele fizesse esse controle de estoque.
porque ele compra, né, ele vai comprar uma série de coisas e ele tem várias obras em andamento, né? Então ele sabe exatamente qual que foi, qual que é a margem de lucro para tomar decisões, porque pode ser que ele está comprando e para ele não está valendo a pena, né? Então ele pode tomar uma decisão ou de aumentar o seu valor, né, para o seu cliente final, ou decidir para aquela outra opção de fazer a prestação de serviço sem material. Então, para uma tomada de decisão, eu indicaria que fosse feito esse controle de estoque. O que você acha, Lúcio? Sim, o controle de estoque é algo que você tem que acompanhar diariamente, tem que estar muito atento a ele, né? O que você tem que comprar, o que você vai usar ainda, para não deixar as coisas se perderem, né? Então, isso é um acompanhamento diário. Tá certo. Faça como o Vinícius Copari, participe do nosso podcast. É só enviar um áudio com suas dúvidas ou as dificuldades que você tem enfrentado para administrar seu negócio, em qualquer segmento, pelo direct no Instagram do Sebrae Minas. É só explicar que é para o Que Negócio é Esse, Sebrae. Sua dúvida pode ser respondida aqui pelo nosso time de especialistas, como o Jefferson e o Lúcio. E para quem quer se manter relevante no mercado, investir é fundamental, especialmente em inovação. No segmento da construção civil, essa também é uma regra. Excelentes produtos têm surgido com o avanço da tecnologia. Tem muita ferramenta desenvolvida com base, por exemplo, em inteligência artificial, construção modular, automação predial e até metodologias eficientes, como é o caso do BIM, que possibilita a representação digital em 3D das características físicas e funcionais de uma edificação, contendo todas as informações do projeto. Para vocês terem uma ideia, a utilização do BIM ajuda a antecipar possíveis interferências e manutenções durante a obra, melhorando o desempenho do projeto e garantindo que o cronograma e orçamentos previstos sejam respeitados. Jefferson, o Sebrae tem levado informações do BIM para os pequenos negócios da construção. Explica para a gente como que tem sido feito esse trabalho e os principais ganhos para os pequenos, além dos que já citamos até aqui. Bem, Camila, o BIM, na verdade, quem nunca ouviu falar, né, é uma sigla em inglês, né, Building Information Model, que em português significa modelagem da informação da construção. É uma metodologia que vem trazendo uma nova forma de se construir. E toda a cadeia, desde a indústria de materiais, ela é impactada até o usuário final. Nós, né, que vamos comprar um empreendimento, nós também vamos ser impactados. A gente vai ter a planta, né, do nosso empreendimento, da nossa casa na nossa mão, e a gente vai poder saber exatamente onde está passando as tubulações, a parte elétrica, enfim, toda a parte, né, que a gente sabe que dá algum problema aí ao tentar furar uma parede, né? Mas, então, como impacta toda a cadeia, inclusive aquelas pessoas que estão contratando, que somos nós, e até o poder público, então a gente está atuando de uma forma mais ampla. Então a gente atua junto com as universidades, porque muitos alunos, né, de engenharia, arquitetura, que vão sair, ainda não sabem o que é BIM. É uma metodologia relativamente nova aqui no Brasil e muitas universidades, muitas faculdades ainda não incluíram na sua grade essa temática, né? Então a gente precisa estar junto com essas universidades, estimulando, fazendo com que eles tragam ou implementem o BIM lá na universidade, né? O BIM é como se fosse um diário de vida do edifício? O BIM, na verdade, é uma metodologia de construção. Vários países, na verdade, os principais países desenvolvidos já estão com BIM há mais tempo, né? A gente tem um modelo que a gente segue, né, que o Brasil segue, que é do Reino Unido, que já está desde 2016 implementado lá. Daqui a pouco pega no Brasil, então. Na verdade, é um caminho sem volta, né? As médias e grandes empresas já enxergaram isso e já estão trabalhando em BIM, né? E você, Lúcio, conta com tecnologias, a exemplo do BIM, que o Jefferson acaba de explicar aqui para a gente, também para trazer soluções para a empresa do senhor ou fazer de uma informação valer mais vendas? Essas tendências, Camila, a gente precisa estar muito atento, porque cada tendência a gente deve tratar de uma certa forma, assim, entendeu? Por exemplo, o BIM, a primeira coisa que a gente teve que fazer é ir para o comercial, tratá-la no comercial. Então, a gente participa do Sindicato Patronal, participa da Associação Bloco Brasil, está sempre aqui no Sebrae também, não é isso, Jefferson? E nós, através da Bloco Brasil, nós conseguimos desenvolver a biblioteca BIM do nosso produto. Isso aí é uma soma de esforços das empresas, porque você tem que mandar todos os produtos que você faz, com todas as resistências. Por exemplo, a minha empresa hoje, só com bloco, eu tenho próximo de 200 itens. Então, um mix hoje para bloco de concreto parece ser simples? Não é.
né? Então, a gente tem que catalogar todos esses produtos com as resistências, medidas, tudo certo, dentro de uma biblioteca para poder o BIM poder trabalhar isso. Nossa, gente, adorei saber mais aí sobre o BIM. E é muito importante que essas tecnologias tragam soluções que tornem a construção civil mais sustentável, já que o setor é um dos que mais produzem resíduos sólidos. Quais práticas podem garantir o desenvolvimento sem prejudicar ou amenizar os problemas no meio ambiente, Lúcio? Vou colocar assim no meu caso, né? A empresa que ainda não tem o licenciamento ambiental, ela faz da maneira que ela entende. Quando ela começa a trabalhar e ter que fazer da maneira que é certa de fazer o meio ambiente, o sistema do meio ambiente, ele vai ter um desenvolvimento tão grande que depois você tiver que voltar e vai ter dificuldade, sabe? Então, no meu caso, eu tive que contratar uma empresa de licenciamento ambiental. Aí eu tive que mudar várias coisas na empresa. De início, você tem custo e algumas coisas você acha até ruim de fazer, que você não consegue entender muito. Mas você depois toma o hábito de fazer daquele jeito e você começa a enxergar os resultados. De 6 em 6 meses, eu tenho que entregar na Prefeitura de Belo Horizonte vários documentos para onde eu mando os meus resíduos, né? Plástico, garrafa PET, resíduo de óleo, eu tenho que vender os resíduos de óleo, resíduo de madeira. Se eu destino um resíduo de madeira, eu tenho que dar um destino ambientalmente correto. Então, a empresa que compra o resíduo de madeira, ela também tem que ter licença ambiental. Toda essa documentação tem que mandar para a Prefeitura. É trabalhoso? Muito. Mas depois, se você começa a fazer dessa forma, você engrena a sua empresa de maneira correta, nem você quer voltar ao que era antes. Porque entendeu? o senhor dorme tranquilo, né? Você começa a fazer certo, você começa a enxergar os benefícios daquilo ali. Falou, olha, e o pessoal está trabalhando contigo também, começa a enxergar isso, né? Isso é muito positivo. Quando a gente vê essa questão do resíduo, é um problema mais de custo da empresa do que um pouco mais um impacto ambiental, né? Porque aquilo ali não vai ser julgado no meio ambiente, né? Ele vai ser reaproveitado de alguma forma. E né? na prática, qual que é a diferença dos dois, Jefferson? Resíduo e rejeito? Na verdade, o rejeito é aquilo que você não consegue utilizar. Então, por exemplo, vamos pegar a mineração, né? Que tem aqueles rejeitos de mineração, que aquilo ali ela não vai conseguir fazer mais nada. Apesar de que alguns pesquisadores estão estudando como fazer produtos ou como aproveitar aqueles rejeitos. Mas hoje não é possível a gente aproveitar todos os rejeitos de mineração, como exemplo aqui. Agora, Não dá para ganhar dinheiro, então, com rejeito. Rejeito é como se fosse lixo? Não serve para nada. Depende do lixo, né? Porque, por exemplo, muita gente fala que, vamos supor, você teve que quebrar uma parede numa obra e aí você vai jogar aqueles materiais fora, né? Então aquilo ali ele pode ser reaproveitado, né? Pode ser reaproveitado para fazer N produtos, né? Ou até mesmo a prefeitura, a gente vê ela fazendo calçamento, né? Com aqueles tipos de resíduo, E né? do resíduo já dá para ganhar uma graninha. Exatamente, né? Como o Lúcio Dá, comentou. Lúcio? Acaba que sempre dá um retorno. Mas o melhor que tem a empresa trabalhar, assim, uma construtora procurar trabalhar com BIM, procurar comprar os materiais certos, da maneira certa, bem especificada, eliminar retrabalho, eliminar esses resíduos. Essa é a melhor maneira que tem. E hoje nós temos ferramentas aí muito boas para isso, né? E a construção civil, de uns anos para cá, ela melhorou demais. Esses rejeitos, resíduos aí diminuiu, mas foi muito na construção civil, né? A exemplo de madeira. Antes usava muita madeira na construção. Hoje, o que se usa de madeira em construção civil é muito pouco, né, Jefferson? Então, a construção civil evoluiu muito com isso. Mas também os fornecedores também evoluíram. Exatamente uma cadeia. Todo mundo tem que ir melhorando junto. E no seu dia a dia, Lúcio, como que é a implementação dessas ações de reaproveitamento de resíduos? Por exemplo, resíduo de aço. Eu já tenho uma empresa que vai lá, pega a caçamba de aço, pesa, eu faço o MTR e ela manda aquele aço para o lugar certo. Aí a empresa me dá uma nota fiscal e ela tem o certificado lá da licença ambiental. Aí eu colho todas essas informações para de 6 em 6 meses apresentar para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, eu troquei um óleo do hidráulico da máquina, por exemplo. Aquele óleo não me serve mais. Eu já tenho uma empresa que compra o óleo, dá o destino certo, ela me dá a nota fiscal, me dá a licença ambiental, cópia, né? E eu mando aquilo para a Prefeitura. Então, hoje eu estou muito bem consolidado quanto a isso. A gente precisa ter em mente que a sustentabilidade ela é muito mais do que um gerenciamento de resíduos, né? A gente sabe aí que questões de energias renováveis podem impactar, né? A gente vê aí os consumidores cada vez mais preocupados com essas questões ambientais, mais conscientes, né? Então, eles estão preocupados aí com a captação de águas da chuva ou reaproveitamento da própria água mesmo, né, de casa.
energia solar. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração para você montar aí o seu plano de sustentabilidade da empresa, né? Você, Lúcio, pensa no dia a dia da sua empresa, pesa no bolso e também na logística ações sustentáveis? Isso pesa, isso traz custo. Como eu te falei, de início o custo é maior. Depois você vai fazendo isso, você ameniza um pouco mais o custo, né? Agora, isso aí é uma coisa que eu penso assim que é muito cultural, sabe? Você vai fazendo, vai virando a cultura de você fazer e das pessoas que estão com você, que estão na empresa contigo, isso é cultura, né? Na empresa nossa, lá nós fizemos um investimento e nós já colocamos as placas fotovoltaicas. Então a energia lá já vai ser energia do sol, sabe? Já está ligando, deve ligar essa semana já. Então já vou diminuir um custo de uma maneira sustentável. Agora imagina se o Sebrae pudesse te auxiliar nessa parte, né? E aí a novidade que a gente traz é que a gente tem um programa Sebrae Tech que auxilia os empreendedores nessa parte, né? Então, quando você precisa ou de um licenciamento ambiental, ou até mesmo trabalhar com gerenciamento de resíduos, ou montar algum tipo de projeto, procure o Sebrae antes, porque a gente tem uma solução aí para ajudar. Inicialmente, você pode pensar que aquele é um custo, mas o Sebrae pode ajudar aí, principalmente nessa questão do subsídio, né? Pena que nosso tempo está acabando, mas ainda dá para a gente passar aquele recadinho final, aquele pulo do gato para os empreendedores que nos ouvem ficarem atentos. Lúcio, com a sua história de vida, dá uma luz no fim do túnel aí para quem está começando, principalmente, dá um recado diante de tudo que o senhor passou, né, até aqui, hoje sendo quem o senhor é, com a empresa que o senhor tem com seus 2 irmãos. Veja bem, Camila, tudo dá muito trabalho, então você tem que estar disposto a trabalhar. Tudo é difícil, tudo tem muita informação, tudo é com a riqueza de detalhe muito grande, não tem nada que é simples, né? Então é trabalho, trabalho, trabalho. Depois disso, você tem que chegar na sua empresa e observar tudo o que está acontecendo. Na área de produção, na área de vendas, na compra, no departamento pessoal, no relacionamento seu com todos os seus trabalhadores, até na sua vida pessoal, como é que você está condicionando isso aí. Aí você vai fazendo as mudanças necessárias para poder a empresa ter êxito. Eu acho que o pulo do gato seria isso, você ter um trabalho assim todo dia, efetivo, de estar observando tudo que está acontecendo na empresa. Sem correria. Sem correria. Jefferson, e o seu conselho? Na verdade, o meu conselho não poderia ser diferente, né? O empreendedor, aquele que já vislumbra uma oportunidade de negócio, antes mesmo de abrir, ele pode procurar o Sebrae, né? A gente é parceiro aqui desde o início até a sua transformação, a sua virada, né, para média e grande empresa, né? Então, tudo isso que o Lúcio colocou aqui, eu acho que retrata muito bem o perfil do nosso empreendedor. A gente tem ferramentas, cursos, consultorias que auxiliam nessa parte. Depois o Lúcio comentou aí sobre a gestão do negócio, né? Seja gestão financeira, gestão de pessoas, gestão da produção, parte contábil, tributária, enfim, a gente também tem uma seleção de consultores para auxiliar nessa parte. Ele falou sobre a questão de tecnologia, né? Então a gente precisa ter a tecnologia implementada no nosso negócio para o quê? Para aumentar a nossa produtividade e ao mesmo tempo reduzir custos, né? E aí a gente, especificamente na construção civil, a gente tem trabalhado muito na disseminação do BIM e a gente tem um evento anual que a gente executa aqui com alguns parceiros, que é o CBIM, que é o Seminário BIM. Todo ano a gente traz muitas informações, a gente tira muitas dúvidas, a gente traz erros e acertos, enfim, é um evento aí que quem é da construção civil não pode ficar de fora, né? Ou quem quer entrar para ela. Exatamente, quem pensa em entrar não pode perder esse evento, né? E por último a gente falou aí sobre as questões sustentáveis, né? A gente vê o consumidor cada vez mais consciente. Então, essas empresas, né, que não têm aí essa cultura, essas práticas sustentáveis, elas podem correr o risco de ficar fora do mercado, né? Porque o consumidor ele está exigindo que a empresa tenha essas práticas, né? E tudo isso você pode encontrar no Sebrae em ferramentas, consultorias, cursos, seminários, enfim, tudo que o empresário precisa para se tornar um empreendedor de sucesso, assim como o Lúcio. Então, gente, mais uma vez eu queria agradecer nossos convidados, Lúcio Silva, diretor da Bloco Sigma, e Jefferson Santos, analista do Sebrae Minas, por estarem conosco, dando essas dicas valiosas para os empreendedores que querem investir nesse segmento e ter sucesso nos negócios. Muito obrigada, Lúcio,
pela sua experiência contada aqui com riqueza de detalhes e que tenho certeza vai servir de estímulo para muitos que querem entrar para a construção. Ô Camila, eu que agradeço a experiência, a oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa experiência empresarial e deixo à disposição aí o que for necessário, a gente está pronto aí, tá ok? Obrigado. Tá certo, muito obrigada ao senhor. E você também, Jefferson, muito obrigada aí pelas suas dicas que foram como aula pra gente aqui. Eu que agradeço, Camila. O Sebrae está de portas abertas para você que quer empreender ou que você já empreende no ramo da construção civil. E até a próxima. Nosso episódio 27, com dicas para empreender com sucesso no setor da construção civil, acabou. Mas você ainda pode acessar o site sebrae.mg e conferir conteúdos exclusivos como e-books, cartilhas e vídeos com dicas para empreender na construção, além de consultorias, como o Sebrae Tech, que oferecem soluções personalizadas para aumentar a produtividade da sua empresa e tornar seu negócio mais sustentável. E se ainda precisa de ajuda para empreender, ligue no 0800 570 0800 e esclareça sua dúvida na hora com um especialista do Sebrae. Lembrando que a cada episódio dessa segunda temporada do podcast Que Negócio é Esse, Sebrae? Você fica por dentro das oportunidades de negócios e os desafios de um dos segmentos de mercado. Em nosso próximo encontro, vamos falar sobre o comércio varejista. Até lá, hein, pessoal? Que negócio é esse, Sebrae? 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 É esse, Sebrae? É esse